Olá, filhão e filhona, professor Célio mais uma vez com vocês e hoje vamos trabalhar um conteúdo muito bacana. Quer aprender língua portuguesa, quer aprender gramática, meu filho? Fica comigo, que comigo a vitória é certa. Vamos juntos, logo depois da vinheta. Eu sou o professor Célio e hoje vamos trabalhar os termos essenciais da oração. Professor de língua portuguesa não precisa dizer? Então vamos nessa, vamos para o conteúdo. Mas antes da gente começar, querido, já vou pedindo a você para deixar aquele likezinho maneiro aí, para ajudar o professor a alavancar o canal. Estamos juntos, vamos nessa. Vamos lá. Gente, termos essenciais da oração. O que é isso? Primeira coisa, o primeiro princípio, né, que a gente tem que aprender aí é que oração, a gente está falando de linguagem, né? Oração é qualquer enunciado que tem verbo. Então, assim, se não tem verbo, pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma frase, se tiver sentido, uma frase nominal, né? Mas oração não é. Oração tem que ter verbo, beleza? Então, os termos essenciais da oração. O que é termos essenciais? O que são termos essenciais? Essencial é aquilo que não pode faltar. Isso é para fins didáticos, porque dentro da língua portuguesa, no estudo da língua portuguesa, nós temos ainda a questão das orações sem sujeito, que a gente vai ver logo adiante. Por isso que eu vou te pedir, não saia do vídeo, assista até o final, para você aprender, tá? Então, é essencial porque não pode faltar, pelo motivo que já expliquei. E quais são os termos essenciais? Nós temos o sujeito, ó, o sujeito e o predicado. Predicado. Ok? São os dois termos essenciais. Hoje, nós não vamos tratar do predicado. A gente vai tratar de um termo essencial. Sempre lembrando, galera, filhão e filhona, que esse assunto não vai se esgotar em um vídeo de 10, 15 minutos. Mas eu tenho certeza de que se você assistir até o final, você vai aprender bastante. Vamos nessa. Vamos para o próximo slide. Olha, o que é sujeito simples? Ó, para início de conversa, voltando aqui um pouquinho, nós temos alguns tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado. O sujeito pode ser classificado de várias formas. Só que hoje a gente vai tratar dessas três variáveis, ok? O sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito indeterminado. Beleza? Até aí, filhão? Entendeu? Vamos nessa. Sujeito simples. Para início de conversa, para você achar o sujeito, é necessário você encontrar o verbo. Daí, filhão e filhona, a necessidade de você entender, de você estudar morfologia, de você estudar as categorias ou classes gramaticais, ok? Beleza? Então, para você achar o sujeito, é necessário você fazer o quê? Ó, achar o verbo. Achar o verbo. Aqui, achamos o verbo. Sublinhou. Para você não errar, filhão e filhona, é necessário você fazer o quê? Você fazer a perguntinha para o verbo. Porque o que acontece? Você pode cair na tentação, você pode cair no erro de achar que o sujeito só vem no início da estrutura oracional. E não é verdade isso, filhão e filhona. Ele pode vir no início, no meio e no fim. Beleza? Então vamos lá. Achou o verbo. Achou o verbo. Ó, aqui, ó. Você faz a perguntinha para o verbo. Quem é? Quem é
bem mais alto do que a cobrança de um homem. O preço que a vida cobra. Então, o preço que a vida cobra é o sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito. Tem um sujeito aqui oracional, porque nós temos aqui, nós temos um verbo aqui. Mas não vamos tratar desse assunto agora. O importante é que você achou o sujeito. Agora, filhão e filhona, presta atenção no seguinte. Qual é a palavra essencial, a palavra núcleo, que não pode faltar nesse sujeito? A palavra preço, né? Então, se é a palavra preço, a gente vai entender que isso aqui, é núcleo do sujeito. Aí eu te digo o seguinte: o que é um sujeito simples? É o sujeito que tem apenas um núcleo. Beleza? Tranquilão, filhão? Vamos lá. Vamos aqui agora para o composto. Você vai encontrar o verbo. Aqui eu já vou encontrar para você, aqui, convive. Do verbo conviver. Ok? Aí você vai fazer a perguntinha para o verbo. Quem convivem de mãos dadas? Aí a própria resposta vai te indicar que é a alegria e a tristeza. Então aqui, qual é o núcleo desse sujeito? Aqui nós temos dois núcleos. Núcleo do sujeito e núcleo do sujeito. Beleza? Tranquilão, filhão? Agora presta atenção. Sujeito indeterminado acontece nas seguintes situações. Na verdade, são 4 situações. Só que nós vamos abordar aqui apenas 3, tá? Porque existe a situação de o verbo estar no infinitivo, que a gente não vai falar sobre isso agora, tá? Mas a primeira situação de sujeito indeterminado é a seguinte. O verbo, aí você tem que saber o que é verbo, filhão. Verbo está na terceira pessoa do plural. E não tem como você saber especificar o sujeito nem pelo contexto e nem pela desinência verbal. Desinência é esse finalzinho. Então, nem por aqui e nem pelo contexto tem como você descobrir o sujeito. O verbo terceira pessoa do plural. Então, o sujeito é indeterminado. Ok? Então, primeiro caso, verbo na terceira pessoa do plural, em que não dá para você descobrir o sujeito nem pelo contexto e nem pela desinência verbal. O que é desinência? Desinência é o finalzinho do verbo. Por esse finalzinho aqui, não tem como você saber quem é o sujeito. E muito menos pelo contexto da estrutura oracional. Ok? Vamos lá. O segundo caso, filhão e filhona, presta atenção. Aqui, Segundo caso, filhão. Verbo na terceira pessoa do singular, seguido da partícula ser. Ou seja, seguido do pis. O que é pis? Partícula de indeterminação do sujeito. O pis é isso aqui, Ele está na terceira pessoa do singular, seguido do ser, tá? Da partícula ser, seguido do pis, tá? Agora, presta atenção, filhão e filhona. Isso só pode acontecer se o verbo for transitivo indireto.
Transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? É o verbo que pede o complemento com auxílio de preposição. Tá? Então, quem precisa de alguma coisa. Olha a preposição aqui, ó. Quais são as principais preposições? Vou falar agora. Anota que eu vou falar devagar para você não errar. Vamos lá. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Essas são as principais preposições. Aqui, no caso, nós temos o auxílio da preposição de. Logo, esse verbo é transitivo indireto. E o verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto não vai indeterminar o sujeito, ok? Isso é um outro caso. Aí a gente vai ter uma partícula apassivadora, a PA, tá? Nos verbos transitivos diretos. Nos verbos transitivos indiretos, nós vamos ter o índice de indeterminação, ó, índice ou partícula de indeterminação do sujeito. Nós temos o PIS. Ok? Beleza? Vamos nessa. Próximo aqui, ó, é o terceiro caso. Terceiro caso. Verbos intransitivos. Ó, seguido aqui da partícula C. Ó, o que é um verbo intransitivo? São verbos que não pedem complementos, que não tem objeto, não pede objeto. O verbo transitivo indireto, ele pede o objeto. Ó, precisa-se de professores. Observa aqui em cima, ó, precisa-se de professores. Então ele pede. Qual é o objeto da precisão? Professores, ok? Aqui, ó, vive-se bem. Bem, galera, filhão e filhona, é um adjunto adverbial, de modo, né? E aqui é uma locução adverbial. Então aqui é modo e aqui é o quê? Lugar. Aqui não tem objeto. Logo, o verbo aqui é intransitivo, seguido da partícula C. É o terceiro caso de sujeito indeterminado. Beleza? Vamos para essa oração aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Ó, eu falei antes que você não pode cair na tentação de achar que o sujeito está no início da oração, que na verdade não é isso. Ele pode estar no início, no meio e no fim. Daí a necessidade de você fazer a perguntinha para o verbo. Observe isso aqui, ó. Vamos voltar aqui na oração sem sujeito, né, que eu não falei. Não falei a oração sem sujeito. Vamos lá, aqui, ó. Primeiro caso de oração sem sujeito. Depois a gente segue lá para ver a posição do sujeito. Ó, primeiro caso de oração sem sujeito, que eu falei que ia explicar a vocês. Verbo haver. Então tem que saber o que é verbo, né, filhão? Aqui, ó. Verbo haver no sentido de existir, de ocorrer ou acontecer alguma coisa. No caso aqui, ele está no sentido de acontecer. Então, ou ocorrer, né? Ocorreram muitos assaltos no bairro. Verbo haver. Ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não tem sujeito. Presta atenção, filhão e filhona, para você não cair no erro de concordância verbal. Por quê? O verbo é impessoal, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Ok? Então aqui nós temos oração sem sujeito.
Outro caso, sempre falando, filhão e filhona, sempre alertando que o assunto não se esgota nesse vídeo. É necessário a gente ir evoluindo e estudando mais para aprender essas minúcias aí, ok? Vamos lá. Choveu muito. Aqui tem sujeito, filhão? Não tem. Olha aqui, ó. É outro caso. Verbo expressando fenômeno da natureza, ok? Então não tem sujeito. E o verbo ser, então oração sem sujeito. E aqui, o verbo ser indicando indicativo de hora, ok? Verbo ser indicativo de hora. Agora vamos lá para aquele slide onde eu vou te explicar a questão de da necessidade de você precisar, da necessidade de você fazer a pergunta para o verbo, para você não cair na tentação de achar que tudo que vem no início pertence ou é um sujeito, ok? Vamos nessa. Vamos lá. É bem aconchegante a casa onde moro. Então, para você achar o sujeito, eu disse para você que é necessário você achar o verbo. Então, nós temos aqui o verbo ser. Ó. Fez a perguntinha. Quem é bem aconchegante? A casa onde moro. É o sujeito. Agora, é simples ou é composto, galera? Olha só. Qual é a palavra mais importante? A palavra casa. Então, isso aqui é núcleo do sujeito. Só tem uma palavra importante, que é casa. Então, nós temos um sujeito simples deslocado. Ele está no final. Que dentro do estudo da língua portuguesa, a gente diz que isso aqui também, né, na figura da sintaxe, é um hipérbato. Ok, galera? Gente, antes da gente terminar, já vou pedindo você para compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha, se acrescentou alguma coisa para vocês, ajuda o professor a alavancar o canal. Tá travado em língua portuguesa? Vem com o professor Célio. Com o professor Célio é só vitória, meu amigo. Vamos nessa. Tchau, tchau, filhão e filhona.